Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio 59 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. O senador Vanderlan Cardoso será o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, do Senado, neste biênio. A CAI é a segunda comissão mais cobiçada do Senado, junto com a CCJ, a de Constituição e Justiça. Por acordo entre os partidos, o comando da CAI ficou com o PSD e o nome do senador já foi confirmado pelo seu partido lá no Senado. No biênio passado, o senador goiano foi vice-presidente dessa comissão e Otton Alencar, da Bahia, o presidente. Agora, ele vai assumir o comando dessa comissão no momento em que o governo do presidente Lula tem como meta principal a reforma tributária, que vai certamente passar pela CAI. Outro assunto importante neste início de legislatura é a formação da base de oposição e também da bancada do governo lá no Congresso. O senador Vanderlan apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro e ajudou a eleger o senador Wilder de Moraes. No entanto, as relações do Vanderlan com o PL estão diferentes, até porque ele apoiou a reeleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado contra a candidatura de Rogério Marinho, que é o senador do PL. Bom, para tratar desses assuntos, o convidado deste episódio do Chega Pra Cá é o senador Vanderlan. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui e pelo seu tempo, que eu sei que é corrido. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Boa tarde. Bom, senador, a gente está às vésperas aí, né, de alguma decisão e em meio ao debate a respeito do Banco Central, né? E aí eu pergunto, o senhor que foi favorável à independência do Banco Central, e vai ser o presidente da CAI, né, onde esse assunto é com certeza um assunto importante, como é que o senhor está vendo esse momento desse debate? Como é que o senhor está vendo essa taxa de juros de 13,75%? Bom, Cileide, vamos por etapa. Era uma discussão que já se falava já há muito tempo no Congresso Nacional, que era a autonomia do Banco Central para não ter a ingerência política em determinados assuntos. Ou seja, o presidente do Banco Central hoje é mandato, né, de 4 anos. E para nós, né, para o brasileiro, para nós, inclusive para os parlamentares, também é uma novidade, né? Porque o Brasil nunca teve um Banco Central independente, né? Mas a maioria dos países, o Banco Central é independente. Então, nós votamos, discutimos bastante. Primeiro, quer dizer isso, foi muito bem discutido nas comissões, né, em plenário, e foi aprovado. E é uma novidade. Bom, agora veio essa questão do momento em que a inflação ela reduziu bastante, para 5,75, se eu não me engano, fechou o ano passado, ou 79, um negócio assim. E a taxa Selic hoje, ela permanece em 13,75, com ainda uma perspectiva de continuar esse ano nesse patamar. Bom, muda governo e aí tem as pressões que vêm, né? Tem a pressão do agronegócio, tem as pressões do comércio, da indústria, da área de serviço, do trabalhador, todos querem o quê? Ter acesso a comprar seus bens, principalmente os bens de consumo, com uma taxa de juros mais baixa. Então, essa questão que está sendo bem discutida, porque o presidente eleito, o presidente Lula, reclamou bastante, então virou uma polêmica. Necessária? Não, desnecessária. A polêmica não é necessária? Não era necessária, porque as coisas se resolvem, eu acredito, pelo menos eu tenho resolvido muita coisa ali, em relatorias no Senado Federal, projetos importantes que a gente relatou, que teve em nossa condução, com diálogo, né? Dialogando, conversando, mostrando. Então, não precisava da forma que foi feito. Mas certo? o mérito, o senhor concorda? Precisa de cair a taxa de juros? Sim, eu
Cileide, eu gosto muito de analisar os números, de ver os números, né? Então, eu vou ter uma conversa essa semana com o presidente do Banco Central, Campos Neto, que sempre que a gente o procurou, ele foi solícito, nos atendeu, explicou e ajudou em resolver várias questões, inclusive a questão do FCO, que ele foi muito importante, não somente o FCO, mas os fundos condicionais, em resolver o pedido que foi feito, um sonho até antigo aí para a área de serviço, comércio e indústria. Então, vou conversar com ele para entender um pouco melhor por que os juros, a Selic, ainda está nesse patamar. Com isso, é óbvio, o agronegócio que puxa a nossa economia, a área de comércio, serviço, indústria, tudo que precisa de recursos, nós temos um juro alto. E não é todo mundo que vai entrar num juro alto que pode comprometer o seu negócio. Então, o país fica nesse compasso de espera se o juro vai baixar ou não. E o senhor acha que tem que abaixar? Tem que abaixar, Cileide. Tem que abaixar porque senão não volta. Né? Nós vimos aí num crescimento até bom, o índice de desemprego baixando e muita coisa boa acontecendo. Só que, além de ter a mudança de governo, que é natural as pessoas esperar um pouquinho para ver qual que vai ser as medidas tomadas pelo governo que entra, qual o efeito que vai ter, como é que vai ser, como é que está sendo as falas e também o que vem de novidade do novo governo, né? Então, é a tendência também que segura um pouco, mas a taxa de juros hoje, ela tem segurado os investimentos em todas as áreas, não é só no agro, não é só na área de serviço, comércio e indústria. Bom, o senhor foi defensor, votou a favor da autonomia do Banco Central e agora a gente vê essa questão aí do Banco Central mantendo uma taxa bem acima, né, da inflação. Qual que é um meio termo aí que seria entre um Banco Central autônomo, mas também que não seja um Banco Central tão ligado ao mercado financeiro? Quer dizer, essa ideia que passa, é isso? Cileide, para o mercado financeiro, os juros, quanto mais alto, melhor. Certo? Porque investir hoje, isso aí você pode ver, pode pegar o recurso que está entrando de fora do país para investimento em letras do Tesouro e, né, as aplicações no mercado financeiro que não gera emprego. Né? Então, eles estão aumentando. A partir do momento que o juro está muito bom, até mesmo aqueles que estão aqui no país que têm recursos sobrando, diz, por que eu vou investir se o juro está muito bom e eu vou ganhar mais não fazendo nada e ficar à mercê dos problemas que acontecem no país, né? Essa instabilidade. Então, fica uma especulação muito grande. Então, acredito que nos próximos dias aí vai ter, sim, um número de consenso aí, vai estar dialogando, conversando, e é importante frisar que as frases de efeito que foram ditas logo no início com relação ao Banco Central, nós já tivemos aí alguns bombeiros que já entrou em ação, o próprio ministro Haddad, a fala dele já foi mais conciliatória com relação ao Banco Central, o ministro Padilha, da mesma forma, o presidente do Senado, que entrou na defesa também dessa autonomia do Banco Central. Então, aonde é que está pegando para que esse juro ele permaneça dessa maneira? Foi o gasto alto que pode estar acontecendo no governo federal ou nos estados, entendeu? Então, se é isso, qual que é a medida que o governo vai tomar? Porque tem que mandar sinais também, né? Olha, nós vamos tomar essas medidas para conter os gastos. Então, depende mais, o senhor acha, do governo federal do que do Banco Central tomar uma decisão para reduzir essa taxa? Para reduzir a taxa. Então, isso daí, Cileide, tem que ser, acho que com muito diálogo, né? A parte econômica do governo é fundamental, né? E o Congresso Nacional, e quais são as medidas que vão ser tomadas para conter essas despesas que, porventura, elas ficarem muito acima do poder de arrecadação do país. Né?
Senador, outro assunto importante que certamente vai passar pela CAI é a reforma tributária. O governo está falando em aproveitar dois projetos que já estão no Congresso, duas emendas, a emenda 55 do deputado Baleia Rossi, que está lá na Câmara dos Deputados, e uma emenda 110, se não me engano, que está no Senado. As duas com formas diferentes, mas estão juntando impostos. No caso do Baleia Rossi, ele propõe criar um imposto, só dois impostos, um imposto com PIS/COFINS e outro imposto com ICMS e ISS. Já lá no Senado, ele cria só um imposto. Junta todos os cinco no só. Junta todos os cinco no só. Como é que esse debate deve ocorrer no Congresso e como é que o senhor vai conduzir esse debate na CAI? Sileide, a reforma tributária ela já foi muito bem discutida. Todos esses dois projetos que você falou já foi debatido, já foi discutido. Agora, onde que pega a questão da reforma tributária no país? Primeiro que vem com a reforma tributária, querem fazer uma reforma tributária totalmente ampla, né? E uma reforma tributária que venha para atender todos os estados, isso não vai acontecer nunca. Por isso que há esse embate. Então, quando se fala, nós vamos tributar, vamos juntar tudo e vamos tributar no consumo. Sim, é excelente tributar no consumo, né? Mas aí vem os estados em desenvolvimento que não têm a população para consumir, que é o nosso estado de Goiás. O estado de Goiás tem 7 milhões de consumidores e somos exportadores. Nós produzimos aqui e exportamos. Se a arrecadação, o imposto vai ser pago, vai ficar lá no consumo, certo? Então, quais os estados que mais ganham com isso? É os estados populosos. Aí nós citamos São Paulo, que vem em primeiro, que tem quase 50 milhões de habitantes. Rio, Minas. Rio, Minas. Então, eles têm o principal, que é o consumidor. Mas aí eu já sentei, por exemplo, o Bernardo Api, que é o projeto, é o que o governo está tendo mais simpatia, né? E ele parece que é um dos autores dessa emenda 55 lá no Então, é o que está assim, mais o governo abraçando mais, como foi no passado, né? Eu já discuti, já me reuni com ele por longas horas. Então, quando eu faço a pergunta, e os estados em desenvolvimento, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como é que vai ficar a situação desses estados? Não, vai ter uma compensação, que é o que você falou. O governador Ronaldo Caiado, quando se fala em compensação, o que vem na nossa mente logo, né? Lei Candir. É só para explicar para o nosso telespectador, o governador deu uma entrevista na terça-feira da semana passada, lá em Brasília, depois do encontro que ele teve com o ministro Haddad, que os governadores tiveram com o ministro Haddad, e nessa entrevista ele disse que os estados menores em desenvolvimento não concordam com compensação, porque tem na memória exatamente a Lei Candir. Mas o pior, né? Nem só essa questão quando diz, não vai haver compensação. É que quando você pergunta qual a compensação que vai ter, não, nós estamos estudando. E isso não funciona. E eu deixei de falar, né? A Lei Candir foi de 96, me parece. Se não me engano foi 95. E era para exatamente compensar os estados, e até hoje não compensou, até hoje está parado uma ação no STF e um projeto no Congresso Nacional para fazer essa compensação. Então, essas compensações, vai fazer a compensação, mas não fala como vai ser essa compensação. E a gente está cismado com essa questão de compensação, também por essa questão da Lei Candir, né? Então, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e aí vem um trabalho que nós começamos desde a questão do grupo de trabalho que foi feito, para ver os fundos condicionais, no caso específico o FCO, FNO e FNE, em que juntamos aí o pessoal do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Então, o Centro-Oeste, no caso nosso, nós já começamos essa discussão para juntarmos a bancada do Norte e o Nordeste, porque nós estamos praticamente só. O Sul-Sudeste, que é os estados que já foram desenvolvidos, criaram o seu próprio incentivo fiscal, quando São Paulo vende para Goiás, é 7% a alíquota, né? Lá dentro é 18%. E eles podem fazer isso porque tem consumidor. Nós não temos, né? Então, o Centro-Oeste, juntar com a bancada do Norte e o Nordeste,
pegar essa força que eles têm para poder ter uma negociação melhor na reforma tributária para esses estados. O senhor acha que é possível ter reforma tributária? Porque todos os anos a gente ouve essa mesma história. Os estados não vão aceitar perder, os municípios não vão aceitar perder, a União também não vai aceitar perder. Então, como é que faz reforma? E a classe mais importante, e quem produz... Quer ganhar. E quem produz, que gera riqueza e renda, e o trabalhador não quer que aumente carga tributária. A meu modo de ver, isso está sendo feita análise também, é de que reforma tributária, para acontecer, tem que ser para baixar imposto. Reforma tributária para aumentar imposto já é um dos mais altos do mundo. Pois é, mas o senhor acha que vai baixar imposto? Não vai, né? Quem vai perder? Depende muito, Cileide, de como conduzir e trazer para a formalidade muito que se tem na informalidade nesse país. Então vai depender muito a maneira que vai fazer, quais os controles que vão ter, entendeu? E que se todos contribuírem e pagar os seus impostos, entendeu? Então a carga tributária ela tem a diminuir. Nós tivemos casos aí de estados com a redução que houve do ICMS, de combustível, de consumo aumentar e melhorar a arrecadação, certo? Então, não é o imposto alto. Cileide, quanto mais um imposto alto, mais ele incentiva a sonegação. O imposto muito alto fica tentador. Onde é que nós temos a maior evasão de divisas? Em quais os produtos? Aqueles que têm o maior imposto, como cigarros, bebida quente. Então, fica tentador para o sonegador. Então, o imposto dos cigarros, você vê, eles vão para o Paraguai, eles pegam, atravessam rio, põem nas costas, faz isso, faz aquilo, e porque o imposto é muito alto. O imposto é muito alto. Então, fica muito tentador. Senador, bom, o senhor votou, o seu partido votou, fez o acordo com os outros partidos para eleger o Rogério Marinho, o Rodrigo Pacheco, o senhor votou no Rodrigo Pacheco e o PL não gostou, porque o senhor tinha uma aliança com o PL. Como é que fica a sua aliança com o PL, né, a relação que o senhor teve com o PL até o final do mandato do presidente Bolsonaro? Cileide, não, houve aí nós temos que separar, não é o PL não gostou, certo? Nós tivemos um trabalho por Os bolsonaristas não gostaram. De um parlamentar que achou que eu tinha, que ao contrário deles, eu tinha que deixar de apoiar Rodrigo Pacheco e fizeram uma campanha, eu posso dizer até desumana com ele. Porque o Rodrigo Pacheco ele foi apoiado pelo presidente Bolsonaro quando foi da candidatura dele. Primeira eleição. Todos os projetos, Cileide, isso aqui é importante falar, todos os projetos de interesse do governo Bolsonaro foi colocado em votação e foi aprovado. Inclusive o Auxílio Brasil, logo próximo do início das eleições. Todos eles. É uma pessoa que tudo que nós precisamos para o estado de Goiás, para atender o estado de Goiás, e para atender tudo que pedia ao Rodrigo Pacheco para pautar projetos de interesse do Estado e do país, Rodrigo Pacheco fez. Então, do meu partido, você vê, o Wilder do PL, ele apoiou o candidato dele normal, porque ele é do partido, certo? E o nosso partido, no caso o PSD, Rodrigo Pacheco do PSD indo para a reeleição. Então, não foi caso, teve caso com o PL, não foi muito bem conversado, e até mesmo porque eu não poderia ter outra atitude a não ser essa. Pois é, aí o senhor disse, o Rodrigo Pacheco foi vítima de uma campanha desumana. O senhor se refere à campanha que foi feita nas redes sociais contra o Rodrigo Pacheco, e o senhor também foi vítima dessa campanha. Agora, essa sempre foi uma tática, uma forma de fazer política desse grupo, dos bolsonaristas. Eles sempre fazem isso com quem eles consideram de inimigos políticos do momento. Né? Assim, o senhor se espantou com isso? O senhor já não sabia que eles eram assim? Cileide, olha,
Vamos pegar aqui a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, nós, os parlamentares, sofreu tanto como essa questão agora. E não eram os bolsonaristas. Lógico, nós temos aí o bolsonarismo, ou de direita, de extrema direita, que eu não me alinho de forma alguma, porque tudo que é extremo já é ruim. Extremo, não precisa ser extremo. Eu tenho alguns anos já de política, já fui do executivo, então eu fiz uma administração governando com vários partidos, de esquerda, de direita, de centro, né? Então, eu administrei o município de Senador Canedo. À época, o presidente Lula ele era o presidente, né? Eu tinha ali o PT, como tinha outros partidos de esquerda, PDT, no governo. Eu sempre respeitei o pensamento dos outros. Eu tenho minhas posições políticas. Então, na eleição passada, nós apoiamos a reeleição do presidente Bolsonaro. Apoiei o Hilder de Moraes, trabalhei bastante na campanha. Hilder de Moraes e para governador, Major Vitor Hugo. Tivemos um posicionamento, de apoio a eles e fui para a campanha. Mas nunca xingando, brigando. Então, enquanto ficar essa questão de rede social e alguns candidatos se elegendo somente com discurso de rede social, e tem muita gente que gosta disso. Não é meu campo. Não é meu campo, rede social. Senador, meu campo é de trabalho. Certo? Eu trabalho, procuro render, porque os votos que a gente teve, nós temos que mostrar trabalho agora, levar para os municípios, aprovar projetos de leis importantes, é isso que é meu trabalho. Então, não é meu campo estificar um parlamentar de rede social o que o povo quer ouvir agora, ou da extrema-direita, ou da extrema-esquerda, ou disso, ou daquilo. Não, isso é ruim para o país está dividido. Pois é, mas o senhor, digamos, não se aproximou perigosamente dessa extrema-direita? Eu pergunto isso porque o senhor apoiou, o senhor acabou de lembrar aqui que apoiou a candidatura do Major Vitor Hugo, que tem esse discurso. O PL do Major Vitor Hugo elegeu o Gustavo Gaia, que é um dos que patrocinaram essa campanha contra o senhor. E eu me lembro que nos atos ali dos quartéis, a sua mulher, Isaura Cardoso, que agora é a primeira suplente do Hilder, chegou a apoiar as manifestações no dia da invasão lá do Congresso. Ela fez um post apoiando aquela manifestação. Quer dizer, isso não indica que o senhor estava muito próximo desse grupo e perigosamente próximo desse grupo? Não, Cileide. Existe ali, são grupos distintos, né? No PL tem o Hilder Moraes. Olha a postura do Hilder Moraes com relação, até mesmo postagem. Eu não vejo, e olha que eu acompanho, postagem do Major Vitor Hugo, até mesmo depois, ele sendo radical, falando isso ou aquilo, né? Ele critica os pontos que têm que ser criticados. Ele é mais do que isso, né? Ele avança mais do que isso. Então, o outro grupo, Silêncio, você pega, foi meu adversário na eleição de 2020, né? O deputado que foi eleito. Foi adversário em 2020, não me apoiou à eleição, nunca tive essa aproximação, porque eu vejo radical demais. Então, tudo que passa, Cileide, para mim já não passou muito. O senhor propôs uma ação contra ele por calúnia e difamação. Quer dizer, não tem diálogo nesse caso? Cileide, tudo tem limite, certo? Até mesmo na internet. Nas redes sociais tem limite. A partir do momento que passa, certo, a ofender a sua imagem, a honra, que é muito forte, às vezes, a pessoa chegar e acusar o outro disso, xingar daquilo, isso. Você tem que saber que ali também tem lei. Uhum. Então, não a maneira... Tem, né? Não tem regulamentação para a internet. Tem, Então, a maneira, e não foi só com ele, né, que eu tomei essa atitude, porque eu não vou ficar indo para o campo dele, que é a rede social, o meu é do trabalho, dele é da rede social. Eu não vou para o campo dele ficar ali, certo? Em baixarias e tudo, como é o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Então, eu procuro a justiça porque a maneira que tem da pessoa ser punida pelo que está falando é ali. Eu não tenho outra alternativa do que se não for por esse caminho. Eu não vou procurar, em hipótese alguma, ir para o campo de rede social para debater. Ele me xinga de uma coisa, eu vou xingar ele de outra. Não é meu perfil. Quem me conhece sabe que não é meu perfil. O senhor acha que esse tipo de comportamento no Congresso, nessa legislatura que está começando agora, vai ser recebida de outra forma que foi no passado?
Eu digo isso porque o Lira, o deputado Arthur Lira, chegou a falar em dar passar uma mensagem de controle desses deputados. O senhor acha que isso vai ser diferente do que foi no passado, na legislatura passada? Eu acho que todos já estão assim, né, no limite com esses tipos de pessoas, esse tipo de parlamentar. O mandato é muito sério, Sileide. Eu levo com muita seriedade meu mandato. É muito sério que um parlamentar, a partir do momento que ele foi eleito, né, com o voto da população, ele está ali para representar. Então você pode criticar, você pode falar, não estou de acordo com esse projeto, não estou de acordo com aquilo, mas partir para o pessoal, que essas pessoas eles têm que entender o seguinte, que as pessoas que eles estão acusando, que eles estão xingando, também têm família, né? No meu caso, eu já sou avô. Eu tenho que tomar alguma medida quando vem esse tipo de acusações, até mesmo porque se ficar calado, dizer assim, não, ele realmente, o que ele está falando é verdade. Porque não adianta a pessoa falar, depois vem, não, você me desculpa que eu me excedi. Pois é, ele pediu desculpa, Sim, né? eu me excedi. Não, eu falei, olha, eu não tenho mais conversa, que o tempo do diálogo com ele passou. Por quê? Quando ele quis falar comigo para tentar me convencer a questão do voto, eu destinei um tempo para ele, Sileide, coisa que ultimamente a gente não anda fazendo em reuniões longas, mais de 3 horas ali na minha empresa conversando com ele. E expliquei, Sileide, o que estava acontecendo, questão do partido. O senhor está falando do Gustavo Gai. Isso. Então, a partir do momento que saiu dali e foi pegar um outro rumo, quer dizer, faltou consideração, faltou respeito. E ele é um parlamentar, e um parlamentar tem que agir como tal. O que a população espera da gente, Silêncio? Espera que a gente dê o resultado que nós somos eleitos para isso. Né? Bom, o senhor apoiou o Vitor Hugo para o governo contra a candidatura do governador. E agora, como é que vai ser a sua relação com o governador Caiado? Vocês se reaproximaram? É possível manter um relacionamento mais próximo? Sileide, que fique bem claro que a questão do governador, do apoio que ele me deu em 2020, certo? E não foi eu que rompi acordo, não. O governador ele aliou aos adversários nossos da eleição. E é uma coisa normal. O adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. É o caso que aconteceu, já aconteceu comigo também. Isso, não condeno por isso. Só que ele foi para um rumo, eu procurei outro rumo político naquelas eleições. Mas nunca deixei de atender os pedidos do governador. Trabalho muito com a secretária Cristiane Schmidt. Todos os projetos que chegou para mim para defender ali no Senado Federal, na CAI, nós pilotamos praticamente quase todos. O RRF foi eu que pilotei, nós que negociamos com a equipe econômica, foi aprovado. O empréstimo que foi feito, nós pilotamos os 510 milhões de dólares, a troca do recurso que você sabe, que era um financiamento ruim por um financiamento melhor, com economia aí de milhões para o Estado. E tudo que o governador precisa, não só de mim, da bancada, aí eu tenho falado com ele. Nunca deixei de falar com o governador, em hipótese alguma. Então vai continuar assim, o que precisar, o senador Vanderlan ali, qualquer um dos secretários, e o governador sabe disso, que eu estou pronto para ajudar. Senador, o que o senhor acha da gestão de Rogério Cruz, né, que ao fim e ao cabo acabou recebendo o mandato que o Maguito ganhou do senhor? Sileide, eu vejo muitas áreas aí com deficiência, e às vezes essa deficiência não é por falta de dinheiro, o recurso tem até mesmo porque eles falam que tem. Então vejo que falta mais ações para se resolver. Nós temos casos aí, Sileide, que está virando já piadas, né? O caso da Feira Hippie, por exemplo, né? Eu conheço muito bem, porque eu já participei de 2 eleições, e toda eleição a gente vai lá, mostrar o projeto que a gente tem para ali, como é que vai. E não vai, é uma obra simples, não é uma obra complicada. É uma obra simples que beneficia ali milhares e milhares de pessoas e a população, trabalhadores e a população. Então a gente vê o BRT, nós vamos tanta coisa que está parando, e é por falta, às vezes, de ação mesmo, Sileide. Eu coloquei um recurso para a construção de uma UBS a pedido da vereadora Sabrina, ainda era o prefeito
Iris Rezende, em 2019. Esse recurso está disponível desde 2020, que ainda era o Iris, por questões de projetos e tudo, mas nós estamos já em 2023, esse ano perde os recursos, certo? E nem o projeto ainda foi apresentado no Ministério. Então, o parlamentar, às vezes, nós trabalhamos muito para colocar recursos e tudo, e eu não vejo isso em outras prefeituras, certo? Os prefeitos correm atrás e vai, isso e aquilo. Então, isso é lá no Jardim Curitiba. A população lá precisa, isso já foi prometido várias vezes lá no Jardim Curitiba. Nós temos a questão das entidades filantrópicas que, para receber o recurso, passa pela prefeitura, né? Vai para a prefeitura para ir para elas. Então, os parlamentares, já foi motivo de reunião da nossa bancada, não quer mais colocar recursos via prefeitura, porque o dinheiro não chega. Não chega, entendeu? Então, são ações. Então, a população, ela começa a reclamar, né? Muito descaso. Nós temos problemas antigos para resolver em Goiânia. O plano de drenagem de Goiânia, ele foi executado para 50, na época, para 50 mil habitantes no centro. Tem que mudar tudo isso, tem que fazer, tem que encarar aquilo lá. Então, recursos, Cileide, tem. E não sou eu que estou falando, não, eles que falam. O prefeito fala, a prefeitura que tem um caixa de 925 milhões de reais, uma poupança. Está então, dinheiro guardado em conta. E tem muitas parcerias que pode buscar. A bancada já está desanimada em colocar recursos porque não executa. Nossos recursos da bancada, de cada parlamentar, eles não são lá essas coisas. Então a gente procura pulverizar bastante para poder atender o maior número de municípios e o maior número da população, né? Mas se não executa, fica ruim para o parlamentar. O que aquele pessoal do Jardim Curitiba está pensando do senador Vanderlan, da vereadora Sabrina, porque nós fomos lá, assinamos, fizemos a parte política e tudo. Então fica ruim para nós, né? Pois é, e como é que o senhor vê o quadro eleitoral? Porque numa entrevista ao Jornal Popular, a Fabiana Pucinelli, o novo presidente do Republicanos, o Hildo do Candango, disse que a candidatura à reeleição do prefeito pelo Republicanos não está garantida. Isso vai depender mais dele. E os outros partidos, assim, o fato de os outros partidos parece que não terem também opção? Cileide, nós estamos um pouquinho longe ainda da eleição, né? Estamos iniciando o ano de 2023, ela começa mesmo a eleição de Goiânia, mas ali, finalzinho do ano agora, de 2023, começo do ano de 2024. Mas esse é o ano de preparar nomes, né? De preparar nomes, mas a gente está vendo aí falar em vários nomes. O senhor seria candidato agora? Cileide, eu só vou pensar nesse caso mesmo, está discutindo mesmo, a partir aí de novembro, dezembro, ou começo do ano que entra. Porque a CAI, ela já vem, nós estamos esses 2 anos na CAI, praticamente eu e o Otto, né? Eu sou o vice-presidente, mas a gente esteve muito à frente da CAI. E projetos importantes estão lá na comissão que eu vou ter que me dedicar, certo? Porque são projetos mesmo que vai abranger aí grande parte aí dos problemas que o país tem, passa na CAI. Uhum. Então, nós estamos participando desse não é prioridade política agora, mas pode entrar, pode ser um assunto a ser que o senhor vai avaliar lá na frente. Assim, vamos avaliar como é que vai estar, quais são os candidatos também, Cileide. Porque não é só falar assim, olha, nós temos que, ou vai ser fulano, ou vai ser ciclano, mas a pessoa tem condições de tirar a Goiânia do que está aí hoje, certo? Essa falta de ação para resolver os problemas crônicos que Goiânia tem, certo? Quem que é a pessoa que pode fazer isso? Mas se eu não for o candidato, quem que nós vamos ajudar que tem esse perfil? Aí vai ter que participar todos. Porque o que eu estou vendo em Goiânia, Cileide, que agora está todo mundo preocupado. É as lideranças políticas, é o empresariado, é o investidor, é o trabalhador. Certo? Está todo mundo preocupado. O que nós vamos fazer com Goiânia? Certo? Vai ser um momento momento quente, vai ser definido no momento quente da eleição? O que nós vamos decidir para Goiânia? Qual que é o rumo de Goiânia? Os setores que estão envolvidos aí, que quer realmente, tem interesse que Goiânia cresça, desenvolva. Eu estava vendo hoje, se eu não me engano, no Jornal Popular, hoje de manhã, lendo, falando novamente, né, sobre o centro de Goiânia. Uhum.
Seria quantos projetos bons foram apresentados para o centro de Goiânia? Nas duas candidaturas que eu O participei. senhor tem andado pelo centro de Goiânia? Não, ultimamente não. Eu andei a pé no centro de Goiânia na sexta-feira e é triste de ver o que está lá. Além de muitas lojas fechadas, abandonadas, os lugares abandonados, e é triste de ver porque tem uma estrutura muito grande, prédios, né, bons prédios de escritório, de comércio e tudo aquilo, de moradia, tudo abandonado. Então, quem tem condições de fazer isso, vai juntar um grupo aí para que realmente resgate Goiânia, né? Acho que eu fui muito criticado, às vezes, das vezes que eu participei, quando a gente falava dos polos de desenvolvimento, né? Então, Goiânia vai continuar sem esses polos de desenvolvimento, vai ser só... O plano diretor criou 6 polos. Então, tem muita coisa que Goiânia tem que ser repensada, Cileide. Acho que Goiânia ainda está com o pensamento ainda que quando foi planejada, né? Você pega lá as galerias de água pluvial do centro, é tudo ainda tubulação de 60, de 40, e na época não era tão adensado como hoje, né? Tinha muito verde ainda, tinha muito lugar para água. Hoje não tem mais. Semana passada o prefeito disse aqui numa entrevista para mim que ele vai ficar feliz se ele concluir o mandato dele com um plano de drenagem para Goiânia e com algumas obras nessa área de drenagem. Eu acho que ele está pensando, está preocupado com isso. Cileide, mas passar 4 anos para apresentar um plano de drenagem, isso está praticamente já definido. É o que tem que ser feito. Se você for conversar com o Basílio, se for conversar com os projetistas e tudo, praticamente isso está tudo definido, já está na prefeitura. Eles têm que fazer o plano, tem que fazer uma licitação, contratar uma empresa para elaborar esse plano, porque tem uma lei. A lei é de 2014, agora tem que elaborar, e a elaboração disso é levantar todo o manancial que a cidade tem, para onde a água está escorrendo. Isso já foi feito, Cileide. Não, isso ainda, eles estão contratando uma empresa para fazer agora. Não contratar outra empresa para fazer um serviço que já foi feito. Eu falo isso porque quando a gente discutia, que apresentava o que ia fazer de drenagem e tudo, nós estávamos baseados em números, na época. Então, em números. Quando nós apresentar um projeto, por exemplo, a recuperação do centro, que é um projeto que foi trabalhado pelo senador Wilder e uma quantidade de empresários, setores, pessoas que é apaixonada ali pela arte, com aquilo tudo que tem no centro de Goiânia, como fazer isso, até investimentos e tudo. Então, você tem que partir de números. Ó. Isso aqui é um projeto para ser executado. Como é que vai fazer isso? Então, quem são os parceiros para fazer isso? Quem tem interesse em fazer isso aqui? Quantos anos que vai ficar isento de IPTU, de tudo quanto é taxa? Porque se não fizer isso, ó, aqui, quem instalar aqui nesse setor aqui, ou de dia ou de noite, tinha um projeto que à noite também ia ser um centro de referência para gastronomia, para teatro, para cultura, para tudo isso. Então, quem quiser instalar aqui, vai ter tantos anos aí de IPTU, de SSQN, de uma série de coisas que para alavancar. Entendeu? E se não pegar e pôr no papel, nós vamos ficar discutindo na próxima eleição de novo a Feira Hippie. Certamente vai, viu? Vai, a Feira Hippie. Entendeu? Senador, muito obrigada pelo tempo e pela conversa com a gente aqui no Popular. Eu que agradeço, Leide. E a gente espera que nesse início de governo aí do presidente Lula, que as coisas se acertem, que o país... Falar nisso, o senhor vai ficar na oposição ou ou com a bancada do PSD? Cileide, eu pretendo trabalhar como eu trabalhei, Cileide, sempre votando aquilo que era de interesse do país, e o meu partido tem 3 ministérios no governo Lula. Não vou ser oposição por ser oposição raivosa, e ficar de tudo que fizer tá ruim, não, hipótese alguma, certo? Então, as pautas que for de interesse, que eu acho que são positivas, eu vou estar votando e aprovando quando votei a PEC. Muito obrigada, senador, e boa sorte lá na presidência da CAI. Obrigado, vai nos fazer uma visita. Bom, o Chega Pra Cá fica por aqui. E não se esqueça, toda terça-feira tem um episódio novo no seu tocador preferido. Confira lá.